Olá, eu sou o Bruno, produtor de conteúdo da Canalise, e este é o quadro Canabinologia. O objetivo deste quadro é quebrar mitos, esclarecer dúvidas e simplificar o entendimento do universo da cannabis. Seja muito bem-vindo. Você sabia que existem interações entre a cannabis e outros medicamentos? Pois é, talvez você já saiba disso, porém, existem pessoas que nem imaginam que isso é possível. Mas, como nem tudo relacionado à cannabis é uma verdade absoluta, ainda são necessárias mais pesquisas conclusivas para que se possa determinar a extensão total das interações medicamentosas da planta. Mesmo diante disso, os pesquisadores já identificaram algumas delas. Vale lembrar que existem mais de 140 tipos diferentes de canabinoides presentes na planta. E, dos poucos já estudados, foi descoberta uma infinidade de benefícios à saúde e possibilidades de tratamento. Esses canabinoides podem auxiliar pacientes no tratamento de diversas doenças, pois o poder terapêutico desta planta oferece a muitos pacientes a chance de uma vida melhor e livre de dor. Mesmo que haja diversos benefícios, os pacientes devem agir com cautela, pois a cannabis tem efeitos colaterais e também pode interagir com outros medicamentos. Antes de abordarmos as principais reações adversas, se você ainda não sabe o que é o canabidiol, basta clicar no link que estará localizado no canto esquerdo superior deste vídeo e você será direcionado a um conteúdo específico. Mas afinal, quais são as reações adversas comuns à cannabis? A maioria das pesquisas atuais a respeito das reações adversas negativas da cannabis medicinal ainda são inconclusivas. Um artigo de pesquisa feito em 2016 resumiu possíveis efeitos adversos conhecidos da cannabis de maneira mais organizada, ao qual foi separada de duas formas. A primeira é o uso de curto prazo, que diz respeito à memória prejudicada, tornando difícil aprender e reter informações. Dificuldades na coordenação motora, interferindo nas habilidades de direção e aumentando os riscos de lesões. Se usada de forma excessiva, pode causar paranoia e psicose. Já a segunda condiz ao uso de longo prazo, tratando sobre o desenvolvimento cerebral alterado, possíveis comprometimentos cognitivos entre aqueles que eram usuários frequentes durante a adolescência, sintomas de bronquite crônica, aumento do risco de transtornos de psicose crônica em pessoas com predisposição e efeitos adversos do THC. Se você já entende um pouquinho sobre o universo canábico, provavelmente já sabe que a fama do THC se espalhou principalmente por ser considerado o vilão da planta. Um dos efeitos colaterais mais sérios a serem observados com a interação do THC e outros medicamentos é a sua ligação potencial com a psicose. Na maioria das vezes, a ligação com a psicose é especialmente potente entre pessoas com a vulnerabilidade genética pré-existente e agrava o curso da doença em pacientes com esquizofrenia. O tetraidrocannabinol também pode aumentar a sensação de paranoia e reduzir a capacidade de memória. Pacientes com histórico de psicose são frequentemente contraindicados a tomar qualquer substância psicotrópica. Veremos a seguir como funciona essa interação entre a cannabis e outras medicações. Bom, após falarmos um pouco sobre os efeitos adversos do uso da cannabis em situações e condições específicas, vamos entender como funciona essa interação. Basicamente, quando tomamos uma substância, o corpo a metaboliza, ou seja, faz a quebra dessa substância. O metabolismo dos remédios acontece por todo o corpo, porém, com mais frequência no trato digestivo e no fígado. Um grupo específico de enzimas, classificadas como P450, faz o trabalho de processar substâncias estranhas de forma que elas sejam eliminadas. Mas, como nem tudo no nosso organismo funciona totalmente como deveria, alguns medicamentos podem afetar essas enzimas acelerando ou desacelerando o metabolismo. Este processo pode alterar a absorção de medicamentos, então surge a interação medicamentosa. Além do grupo de enzimas citado, existe também outro grupo chamado CYP450, o responsável por metabolizar diversos canabinoides, inclusive o CBD. Entretanto, durante este processo, o canabidiol também interage com ela, que é responsável por metabolizar pelo menos 50% dos remédios prescritos. Como o CBD pode estimular ou inibir a ação dessas enzimas, o remédio pode permanecer por mais tempo ou menos tempo no corpo, trazendo efeitos indesejados aos pacientes. Por esse motivo, é muito importante que as doses dos outros medicamentos sejam reguladas ao prescrever a cannabis medicinal. Ok, mas talvez você se pergunte, qual a margem terapêutica dessa interação? Podemos dizer que temos uma margem terapêutica estreita. Diversos medicamentos fazem parte da lista, como remédios para o coração, antibióticos, antifúngicos e anticoagulantes. Por exemplo, no caso da varfarina, que faz parte do grupo dos anticoagulantes, sendo um medicamento que previne a formação de coágulo, prescrita de modo geral para pacientes com fibrilação atrial, bem como depois da substituição de válvula cardíaca, possuindo um grande potencial de interação com canabinoides. Por fazer parte da lista dos medicamentos com margem terapêutica estreita, qualquer alteração em seus efeitos pode causar sangramentos ou trombose.
O CBD e o THC inibem as atividades das enzimas CYP, podendo acarretar a diminuição dos efeitos da droga. Diante desse possível risco, precauções e cuidados devem ser tomados tanto por médicos que prescrevem cannabis ou varfarina. Ah, então isso só serve para o ramo medicinal, então posso usar a erva de forma recreativa e usar a varfarina, correto? Errado! Especialistas avisam que a atenção não deve ser restringida apenas ao uso medicinal, como também o uso recreativo precisa ser levado em consideração. Produtos não regulamentados frequentemente contêm os mesmos ingredientes que os canabinoides medicinais, mas em diferentes concentrações. Por isso, o paciente deve ser honesto com a equipe médica que o atende, informando desde o uso recreativo até medicamentos vendidos nas prateleiras sem necessidade de bula. Será mesmo que existem outros medicamentos além da varfarina que pode ter uma interação adversa com a cannabis? A resposta é sim. Além do remédio citado, que faz parte dos 57 medicamentos com margem terapêutica estreita, existem outros 139 deles, que podem ter interações medicamentosas com a cannabis. Os medicamentos com interação mais conhecidas são clobazam, onde o canabidiol aumenta a ação e também os efeitos colaterais desse remédio, usado para tratar convulsões em crianças e adultos. Mesmo assim, o CBD é aprovado pela Food and Drug Administration para tratar ataques epiléticos em pacientes. Quando as duas substâncias são usadas juntas, o CBD aumenta a concentração do clobazam, chegando a triplicar sua concentração no metabolismo, aumentando não somente os efeitos, como a indesejada sedação. Por isso, médicos devem ser orientados a diminuir as doses do clobazam quando usado em conjunto com o CBD. Há também no mercado a droga farmacêutica chamada valproato, prescrita para tratar epilepsia e também transtorno bipolar e prevenir dores de cabeça. Ao consumir em conjunto com o CBD, pode aumentar os níveis enzimáticos no fígado e causar dano ao órgão. No geral, seja qual for a medicação ou até mesmo o uso da cannabis de forma isolada como tratamento, é indispensável a consulta e orientação médica antes do seu uso. Bom, espero que agora você tenha entendido melhor sobre as interações medicamentosas entre a cannabis e outras medicações. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e comentar o que achou. Você também pode sugerir outros temas para abordarmos por aqui. Muito obrigado e até mais!